Fabião, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, Mota. Deixa eu só aumentar o som aqui, cara. Beleza? Tudo bem, Tá me ouvindo? Fabião? Tô Tudo te bom. ouvindo bem. Entre trancos e barrancos, né? Principalmente meus por conta dessa dificuldade tecnológica, eu acho que a gente vai conseguir fazer a live, afinal de contas. Vamos conseguir sim, claro. Já estamos conseguindo, já estamos fazendo, pô, já conseguimos. Quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos os camaradas incansáveis que estão aqui nos assistindo, aos demais colegas do judô, do marketing, de outras atividades também. Eu espero que a gente consiga atender uma expectativa, que é agregar valor através da sua experiência de vida, Fábio, da sua experiência esportiva e sua experiência profissional para todos que assistirem a live hoje. Legal, legal. Eu tô aí para ajudar. Então, Fabião, conta para nós, vamos começar fazendo um preâmbulo, uma introdução, até chegar no tema que é de interesse de todos, que vai ser o Aham. marketing de causa. Conta um pouco, Fábio, da sua experiência acadêmica e profissional ao longo dos anos até chegar onde você chegou hoje. Tá bom, vamos lá. Eu sou formado em publicidade e propaganda pela FAAP. Eu me formei, acho que se eu não me engano, em 98. Sou formado também em design gráfico pela Escola Pan-Americana de Artes. Americana de Artes, né? Acho que alguém que me acompanha aí sabe que além da minha atividade tradicional, que é na parte de publicidade, eu também sou artista plástico. Tento ser, né, Mota? Tenta não, pô. Eu sou testemunha, né? O Fábio preparou de um parente meu um maravilhoso quadro e também do meu personagem da história brasileira favorita, Antônio Conselheiro. A sua arte é muito legal e depois você vai contar um pouco mais para nós sobre o tipo de trabalho que você faz, Fábio. Legal, legal. E atualmente eu tenho duas empresas de comunicação, né? São duas agências. Uma é a Núcleo 3, que eu tenho mais um sócio, que é o Alexandre Furlan. A gente já está no mercado há mais ou menos, acho que se eu não me engano são 19 anos. Acho que o ano que vem a gente faz 20 anos mesmo de mercado. É uma agência de comunicação, design promocional e digital, né? Tradicional. A gente já atende grandes clientes do mercado, desde Coca-Cola, a gente atende Seara, atende empresas do setor de transporte, JSL, que é uma das maiores empresas de logística da América Latina. A gente atende empresas como Cucineiro, tenho clientes no Brasil, tenho alguns clientes na Argentina, a gente tem clientes nos Estados Unidos, clientes na Espanha. E um tempo atrás, a gente, desde a necessidade, um sentimento meu que eu tinha, e junto com o Ricardo, que trabalha lá no Núcleo 3, que é responsável pela parte de digital, que também treina judô aí no ICI, Treino, é um incansável também, Ricardo. conversando com ele, e por coincidência, no dia do campeonato do ano passado, retrasado, que a gente estava indo para o Campeonato Brasileiro lá em Fortaleza, eu consegui marcar uma reunião com uma equipe de investidores. Esses investidores, na pesagem, eu estava lá na pesagem, estava aquela fila grande. Eu saí correndo da pesagem e fui para a reunião e a gente conseguiu viabilizar alguns produtos da Bicause, que é uma agência de causa, de impacto de causa. E foi lá que surgiu a Bicause, na verdade. Ela surgiu praticamente lá no meio do campeonato de judô em Fortaleza. A gente já tinha a ideia do que seria a empresa, mas a gente não tinha nenhum produto, nenhum cliente, nada consolidado a respeito. Eu saí correndo depois da pesagem, sentei com um potencial cliente, um potencial investidor também para um produto que a gente vai lançar na Bicause, e a reunião foi muito positiva e lá surgiu a Bicause. Então a Bicause tem 2 anos, que é essa agência de causa, e a gente atende especificamente clientes que tenham causa no seu DNA ou no seu propósito. Hoje, por ser uma empresa bem recente, a gente tem 4 ou 5 clientes que têm cases muito legais, que são clientes que enxergam o potencial futuro, que é o mercado relacionado a propósito, né? Muito legal, Fabião.
Então, pelo que você está nos contando aí, você tem uma experiência longa, né, em marketing, não só acadêmica, como profissional, e também, mais recentemente, você está consolidando essa experiência. Fico muito feliz em saber que tem um vínculo com o judô, né? Por que não, já que foi lá que surgiu a Because, né, meu? Agora, agregando toda essa trajetória e vitoriosa ao marketing de causa. Antes da gente chegar no marketing de causa, me fala um pouco do marketing, Fábio. Como você entende o marketing e que tipo de trabalho que você desempenhou em marketing, com um pouco mais de detalhe, para todo mundo que está nos assistindo conhecer um pouco a sua trajetória? Tá, a gente, na verdade, assim, a gente trabalha com algumas estratégias dentro de estratégias de marketing, mas eu sou praticamente uma ferramenta do marketing, né? Eu não faço, a Núcleo 3 não faz necessariamente a parte de planejamento de marketing. Muitas vezes o planejamento, e 99,9% desse planejamento vem de dentro das empresas. O que a gente faz? A gente faz o planejamento estratégico de como viabilizar essas estratégias de marketing das empresas, né? As empresas têm uma ideia, querem atingir um público X, um público Y, através de uma ação específica. E a gente faz o planejamento dessa estratégia e viabiliza essa estratégia, seja ela através de peças de design gráfico, através de publicidade, através de divulgação nas mídias sociais, ou através de promoção, eventos, tudo isso a Núcleo 3 faz, né? Então, a minha experiência, né, relacionada ao marketing, ela está mais voltada à parte de design promocional, à parte de publicidade, sendo ferramenta para esse marketing, né? Lógico que a gente, com o passar do tempo, você vai aprendendo, vai se aperfeiçoando em algumas estratégias, você sabe quais são viáveis e muitas vezes, até dependendo do cliente, você tem mais experiência, né, em relação ao cliente do que a pessoa que trabalha no marketing, né? Hoje o giro é muito grande, então eu tenho clientes que eu atendo há 15 anos, que a gente atende, na verdade, assim, eu atendo a JSL desde que a Núcleo 3 começou há 17 anos. E o pessoal do marketing tem um giro grande, 1 ano, 2 anos. Então eu sei o que é mais viável do que provavelmente do que às vezes as pessoas que estão lá no marketing, né? E com relação à experiência, eu já atendi todos os segmentos praticamente do mercado, tá caindo no celular, do mercado, assim, vários clientes do mercado. Eu já atendi, já fiz campanhas promocionais para Coca-Cola, já fiz campanha promocional para Mastercard, já fiz campanhas para, putz, eu acho que se você for ver assim, eu vou falar aqui de um monte, assim, já fiz para uma Chips, já fiz material para Lacta, já fiz para essas do ramo de alimentício, a gente faz muito Seara hoje, JBS, a gente faz, faço azeite cucineiro, que é uma empresa argentina, que a Fabião, gente faz. pega essa experiência toda, eu estou entendendo, eu vou chamar assim, entre aspas, a Hã? sua atividade de marketing como a execução do planejamento que as empresas se propõem a fazer. Conta uma atividade que se desempenhou dentro das ferramentas da Núcleo 3 ainda, que foi extraordinária, que deu um resultado assim fora da curva para o seu cliente. Tá. A gente tinha, na época, a gente atendia a Mastercard, né, e em parceria com uma outra empresa, que essas contas, né, normalmente são divididas com outras empresas, né, e a gente fez uma estratégia de marketing, na verdade, a gente fez uma promoção, essa promoção foi para o banco, na época, já tem alguns anos, é para o Unicar, desculpa, para o cartão Unicar, o cartão do Unibanco. A gente fez todo o relacionamento de marketing. A gente fez toda a parte de promoção, toda a parte de marketing direto da campanha, toda a parte de mecânica, de criação. E essa foi uma campanha premiada, a gente ganhou a Bend, foi uma promoção que teve um investimento de 2 milhões de reais e gerou 250 milhões em retorno. Não foi uma promoção muito grande, mas foi uma mecânica inovadora. A gente ganhou, foi bem reconhecido, foi premiado com essa campanha, que foi a mecânica
o objetivo era utilizar o cartão de crédito o máximo possível. E nossa mecânica foi a mecânica de 100 vezes mais. Então você usava o seu cartão pelo período da promoção e o que você ganhava 100 vezes o que você usou durante o período da promoção. Então se você usasse R$ 1.000, você ganhava R$ 100.000. Tinha um limitante, um teto, eu não lembro quanto que era. Depois essa mecânica foi copiada e virou mais ou menos até alguns outros clientes usaram, mas a gente ganhou bastante prêmios com essa campanha. Foi praticamente um case de sucesso para a Núcleo 3. Fabião, parabéns. Sobre a Núcleo 3, se alguém que está nos assistindo ou conversando com alguém que nos assistir, quiser entrar em contato com você, contactar a Núcleo 3 para poder ter acesso a esses serviços tão vitoriosos, passa por favor, os seus dados de contato para quem está nos assistindo. O site da Núcleo 3 é Núcleo 3 comunicação sem o tio.com.br, e por lá você tem todas as informações que você precisa. Lá você tem acesso ao nosso Instagram, ao nosso Facebook. Eu não sei de cabeça, cara. O Ricardo vai entrar aí e vai me matar. Vai falar assim, cara, você nem... Mas a gente tem as mídias sociais lá. Todos os nossos contatos são via lá. Ou pode me mandar mensagem no meu WhatsApp ou no meu celular. É 981478042, é aqui em São Paulo. Se tiver alguma dúvida referente também à nossa conversa, essas coisas, manda uma mensagem no WhatsApp, eu respondo, eu tento fazer o que a gente consegue aqui para ajudar. Parabéns, Fabião, por essa trajetória. E antes ainda, a gente tem algumas perguntas antes da gente chegar no marketing de causa. Afinal de contas, essa é uma live do Instituto Camaradas Incansáveis e você é um incansável, né? Então, conta a sua história no... Aí, Fabião! Fantástico! Conta a sua história no judô para nós, pô. Afinal de contas, principalmente para os incansáveis e para as pessoas que te conhecem das competições, a gente sempre interage, né? Mas nem todo mundo sabe toda a história que você tem no judô, né? Então conta do começo até os dias atuais, tudo que você já fez no judô. A minha história é mais sem judô do que com judô, né? Que eu fiquei mais parado do que eu treinei, né? Mas vamos lá. Na verdade, eu comecei o judô mais ou menos por volta dos 9, 10 anos, por conta da minha irmã. Eu lutava karatê até então, e minha irmã lutava judô, e todo final de semana ela ia viajar que tinha competição. E o meu nunca tinha competição, né? E ela voltava com a medalha e eu nunca ganhava uma medalha, porque no karatê não tinha essas coisas. E depois acho que ela tava ela começou bem mais cedo. Ela foi medalhista paulista, brasileira, essas coisas. Nem sei se ela chegou a ser campeã, acho que sim, não me recordo agora. Mas eu vendo isso, eu resolvi entrar no judô. E comecei no Judô Terazaki, em Suzano, que é uma das primeiras, segundo o seu livro, a primeira academia da América Latina, né, Mota? Muito famosa, Judô Terazaki. Muita Exatamente. tradição. Era uma academia perto da minha casa. Eu fiquei lá no meu primeiro ano e depois era como faixa branca ainda. Depois como faixa azul, já fui treinar em outra academia, que é o Suzano Judô Clube, que era a academia dos pais do Trinca, né, que é o nosso mascote, o responsável pelo nosso mascote, o Trincansável. E lá comecei a treinar, ia treinando, comecei aquele negócio de criança, 3 vezes por semana, ia nos campeonatos, ainda não tinha ganhado nenhuma medalha. Minha primeira medalha foi no primeiro ano que eu estava lá na academia, porque também não tinha ido muito competição, era muito novo, era novo de judô. E depois de, acho que mais ou menos um ano treinando, já era faixa amarela, alguma coisa assim, eu comecei a ter alguns bons resultados em competições na região, comecei a classificar, medalhar algumas competições. E o pai do Alexandre Katsuragi, o sensei Paulo Katsuragi, o Alexandre Katsuragi é o Chechel, né? Me chamou para fazer um treino mais específico, que a gente treinava praticamente todos os dias. Treinava eu, o Chechel, treinava o Alexandre Lee, minha irmã, treinava mais umas 2 meninas, acho que a irmã do Chechel também, a gente treinava todos os dias. E aí eu comecei a ter resultados melhores, mais expressivos no judô, e fui indo assim até os
aos 16, 17 anos, mais ou menos. E por conta, entrei na faculdade, vim morar em São Paulo, por conta disso até parei de treinar judô. E porque treinava muito também e queria dar uma. Era assim, a gente treinava muito. Eu até conversando outro dia com o Bagé, com o Cris, eu falei assim, eu não lembro exatamente por que eu parei, mas eu lembro que eu nunca mais fui. Um dia eu resolvi parar e nunca mais fui. Não voltei mais treinar. Depois fui uma vez ou outra, depois de uns 2, 3 anos, e fiquei parado até os 40 anos, cara. Foram Fantástico, hein, 20 Fabião? anos. Mas você construiu uma base muito sólida, assim, sem dúvida, pelo perfil dos atletas com quem você treinou e pela tradição do judô de Suzano também. Você tem alguma recordação de alguma característica marcante lá do judô de Suzano que você acha interessante, quer dividir com as pessoas que estão assistindo essa live? Cara, eu vou te falar o que que era mais marcante pra mim, o que era mais legal, na verdade, assim, eu tinha a oportunidade de ver um cara da minha idade, que na verdade é um ano mais velho que eu, e era uma categoria acima que eu, que era o Chechel, que ia nas competições e você parava para ver, que era espetacular o jeito dele lutar judô, né? E tinha aquele negócio que, como a gente ia para as viagens, a gente ia de ônibus, a gente tinha que ficar esperando até a última luta, né? E as últimas lutas sempre eram do Marcos Trinca, do Marquinho Trinca. E a gente ficava lá, sentava todo mundo para ver ele lutar. Era uma cara que eu conversando com ele, eu sempre falava, cara, a gente ficava esperando ver as suas lutas. Enquanto a luta dele não acabava, a gente não vinha embora. Às vezes ele nem ia com a gente, mas a gente ficava vendo. E eu lembro que, assim, é igual hoje, né? Eu tive a oportunidade de ver nas últimas competições, era a mesma coisa, cara. O cara ia lá, era uma determinação incrível, que você não realmente falava assim, meu, eu preciso fazer igual esse cara, né? Eu tinha alguns exemplos, o próprio Glauber, que a gente via, eu via lutar assim, que vinha treinar, treinava, acho que treinou um tempo no Projeto Futuro, eu não lembro, mas a gente parava, eu parava para ver as lutas dele, que eu achava que era um cara extremamente técnico, né? A gente tinha outros, o Alexandre Lee, que era da minha idade, era na verdade mais novo que eu, assim, então você às vezes nem percebia, mas quando você olhava, o que você via no treino, assim, falava assim, meu Deus, como que eu nem percebi que ele fez isso, sabe, uma agilidade, uma técnica incrível, na verdade marca porque você continua, mesmo fora do judô, eu continuava acompanhando o que os caras faziam. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, mas você ia perguntando, você encontrava as pessoas, você às vezes viam eles na televisão, treinando em competições, né? Nas próprias Olimpíadas. Então isso aí marca, fala assim, pô, eu tive a oportunidade de ver esse cara quando eles estavam começando, eu tive a oportunidade de treinar com eles, né? Então acho que isso era o mais marcante. Assim, a gente tinha treinava numa academia que era um espaço super pequeno, comparado com os espaços hoje, e que, meu, eu acho que assim, pela qualidade dos atletas que saíram de lá, eram fantásticos, né? Até porque a gente tinha era uma região muito difícil, porque Mogi das Cruzes era muito forte no judô, né? Os caras eram assim, era absurdo. Você caía com os caras Mogi, não era pior do que com os carequinha de Bastos. Mas era mesmo. Pô, Fabião, legal. Então você construiu essa base com atletas muito famosos, com uma escola muito tradicional que é Suzano. Depois disso, mudou para São Paulo, se dedicou aí à sua trajetória acadêmica e profissional na área de marketing, que é o tema que a gente vai explorar mais para frente, que é o marketing de causa, e retornou aos 40 anos. Conta para nós como foi esse retorno. Cara, na verdade, assim, eu depois parei de lutar o judô, eu ia jogar bola nos finais de semana com os amigos, né? E nesse lugar onde eu jogava bola, o Trinca jogava bola lá também, sábados, né? Então a gente jogou bola por anos junto. E ele falava, cara, você tem que voltar a treinar judô. Você tem condicionamento, você aguenta, tal, não sei o que lá. E foi passando os tempos. É a primeira vez que ele foi campeão mundial. Ele falou, cara, vai lá, você um dia pode ganhar uma medalha, participar. E eu me fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Um certo dia, ele me ligou. Porque a gente conversava e falou assim, não, um dia eu vou. Ele falou, o dia que você for. Ele falou, então a próxima vez que eu for na federação, eu vou te ligar. Os treinos na federação são de quinta-feira, né? Ele me ligou à tarde e falou assim, eu tô indo pra federação, tá? Você vai lá, começa às 8 horas. Eu falei, beleza, eu vou lá ver.
falei que ela assistia, cheguei lá, e tinha um kimono na bolsa dele, que era do Marquinho, do filho dele. Ele falou assim, Fábio, põe aí, ele me chama de Tocha, né? Me chama de Tocha. Ele, põe aí, Tocha, vamos aí que você vai treinar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ele falou, não, vai. E ali eu treinei, saí de lá, falei assim, nunca mais eu volto nisso aqui, cara, porque eu saí destruído. Na outra semana ele me ligou novamente e falou assim, ó, o kimono tá aqui. Tô indo pra lá, você vai. Eu fui de novo. Aí comprei um kimono, comecei indo lá, fui umas 4 ou 5 vezes, né? E onde eu conheci, lá eu conheci o Jonas, né? Que treinei com a gente. E eles me indicaram, falaram assim, eu estava procurando uma academia perto onde eu treinava e me indicaram para eu ir aí no o pessoal lá da federação falou que o próprio Trinca falou, ó, o ICI. Ele falou, vou ligar pro Cris e você vai treinar lá com o Cris, no ICI, que era lá. Eu apareci lá e foi assim que começou. Foi aí, depois de uns 3 meses que você para de ser aquela dor, né? Que você não aguenta mais, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí pegou o jeito e falei, agora eu não consigo parar mais. Não Pô, vou que parar legal, mais. Fabião. Saber que você começou no ICI através do patrocínio, por assim dizer, do Trinca, que é o nosso Aham. grande ícone, né? É uma honra, né, para nós. Eu acho que homenageia a memória e a história dele também. E eu lembro quando você começou no ICI, você era faixa marrom, né, se eu me lembro bem. Começou a treinar, Aham. ainda no meio médio, e foi indo num crescendo, né? Conta um pouco da graduação, das conquistas que você foi obtendo ao longo do tempo. Na verdade, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ser faixa preta, porque quando eu parei do judô, eu parei com o judô, eu falei, parei. Aí quando eu voltei mais ou menos em setembro. Aí o Cris já queria que eu fosse lutar o Campeonato Brasileiro. O Cris é muito louco, né? Falou assim, em Muito louco. setembro, 2 semanas pra ele falou, não, semana que vem tem, semana na outra tem brasileiro, você vai, vamos fazer a carteirinha, você vai lutar. Porque eu fiz a carteirinha porque eu precisava de carência para fazer os cursos, né? Pro outro ano. Eu fiz a carteirinha, falei, mas não tinha a mínima condição de lutar, né? E aí chegando lá por coincidência, a gente tinha um grupo, né, que depois ficou conhecido como os Marronzinhos, né? Que era Marronzinho. eu, o Rafael, o Pedro, a Olívia, o Lindomar, tinha o próprio Jonas, mas o Jonas já ia fazer graduação para o segundo dan. Isso aí motivou. Eu falei, pô, tem um monte de gente aqui, mais ou menos na mesma faixa etária que eu, com os mesmos propósitos, que a gente foi lá para fazer uma atividade física, e agora eu tenho essa oportunidade de fazer, de pegar a faixa preta. Então eu vou lá treinar, vou fazer os cursos, vou estudar e vou pegar a faixa. E a gente foi um negócio muito legal que assim, a gente treinou junto, a gente fazia os cursos juntos, a gente ia trabalhar nas competições juntos e acabamos conseguindo a faixa aí e começamos a participar dos campeonatos também, né? Que foi muito legal, né? Aquela coisa, a gente ria muito porque a gente saía, quando se encontrava, falava assim, meu, eu quero só não tomar ipom 30 segundos. E aí depois começamos a conseguir ganhar medalha ainda, já foi muito legal. Conseguir bem, ganhar lutas, essas coisas. Tinha o Pedro também, né? Que eu não falei do Pedro. E conta um pouco, quando você retornou ao ICI, o que você gostou do treino, do método, que você achou que iria enriquecer a sua atividade física e o seu próprio judô? Cara, na verdade, quando eu voltei, o que me fez voltar e continuar no LCI não foi nem pelo metodologia de treino, essas coisas, que também é muito legal, eu vou falar daqui a pouco, mas foi pelo pessoal, eu acho que pelo ambiente. Eu acho que isso aí tem um negócio diferente, tem um ambiente muito legal. Você se sente bem demais, né? Apesar de ter uma cobrança gigantesca na parte do treino, assim, do Bagé, do Cris e sua também, do Sensei Silvinho também que cobra, das pessoas que estão lá, é um ambiente muito legal. Você sabe que eles estão cobrando, é uma cobrança entre aspas, né? Mas não por conta do cobrando para você ganhar uma medalha, alguma coisa, é como uma cobrança para você se superar, para você melhorar, para você evoluir. E isso daí me deixou muito motivado a continuar indo. E hoje, lógico, depois de um tempo eu fui percebendo que falei, opa, os caras treinam muito. A gente caía muito naquele tatame duro lá do Ishi, né, o Mota. Fazia muito nagiai lá, cara.
Eu tava vendo o Rafael me mandou um vídeo aqui da gente treinando lá, meu, eu falei assim, nossa senhora, a gente treinava muito, a gente e isso daí fez com que a gente evoluísse, que a gente conseguisse acreditasse que a gente podia competir num campeonato nível paulista, nível nacional e até nível internacional, né? Que eu consegui ir para um campeonato pan-americano, sul-americano, campeonato mundial. Então, assim, você vê que é uma metodologia que todo mundo que treina lá gosta e que as pessoas de fora tentam fazer igual quando as pessoas vão lá, né, visitar a gente, porque é uma metodologia que dá muito resultado, né? Fabião, falando em resultado, essa sua trajetória do retorno ao judô, depois você ter conquistado junto com os marronzinhos, né, a famosa e tão almejada faixa preta, mas hoje você é um dos principais atletas competidores da sua categoria, que por curiosidade é a mesma categoria sua e a categoria do Bagé, né? Então, se eu não me engano, no ano passado, vocês dividiram os pódios em todas as competições até o Pan-Americano e no Mundial que o Bagé foi campeão, ambos estiveram presentes também. Então, conta como foi para você essa história de competições que culminou com medalhas tão relevantes na sua carreira. Na verdade, assim, eu quando voltei, a gente volta achando que você fala assim, nossa, eu preciso ganhar uma medalha, porque quando eu era mais novo eu ganhava, eu não posso perder, mas quando eu vou, na verdade, assim, aí depois que você entra na primeira competição, você vê que não é mais isso, é diferente, né? A competição não é só pelo resultado, a competição é pelas pessoas que estão lá, a competição é pelo seu prazer, é para você se avaliar como você foi durante seus treinamentos, não necessariamente mais uma medalha. A minha primeira competição, quando eu voltei, foi uma Copa São Paulo. Tinha 30 atletas. Acho que foi a mais cheia que eu já participei. E eu falei assim, meu Deus, a hora que eu tava naquele túnelzinho, porque quando eu era mais novo era diferente, não era assim, né? Não tinha era um pouquinho diferente. Eu tava naquele túnel do lado do cara que eu ia lutar, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eu, né? E foi que a minha primeira competição, eu queria fazer uma luta, eu fiz 5. Eu perdi na disputa de terceiro lugar, porque eu não aguentava mais mesmo, por falta de ritmo, por falta de experiência também, que a experiência faz muita diferença. E aí eu falei, não, aí eu me motivou a treinar mais e evoluir um pouquinho mais, né? E quando, como você falou da experiência dos campeonatos, depois desses campeonatos, eu me classifiquei em todos os campeonatos que teve, né? Me classifiquei no Paulista, me classifiquei no Brasileiro, me classifiquei no Sul-Americano, me classifiquei no Pan-Americano, mas não ganhei nenhum. E praticamente todos os campeonatos eu cruzei com o Bagé. Pelo menos os incansáveis conquistaram 2 medalhas, né? Eu cruzei com o Bagé falou que não ia assistir a live porque ele é meu adversário. Na verdade, ele é meu adversário, eu sou o amuleto da sorte dele, porque depois que eu entrei, ele nunca mais perdeu. Mas ele tá aqui, ele tá aqui. Ele não tá bobeando, não. Tá vendo se pega alguma estratégia para 2021, né? Eu não consigo ver quem entrou, quem tá comentando aqui, mas tudo bem. Tá, que travou aqui a minha barrinha de rolagem. É, na verdade, assim, você falou do Bagé, mas pra mim é uma honra. Todo mundo quer lutar com o Bagé, né, cara? Que é muito legal. Cara, pô, você perder pro Bagé é o óbvio. Eu ainda vou ganhar dele, ele sabe disso. Que ele vai perder. Mas eu cruzei com o Bagé na semifinal do Campeonato Brasileiro. Eu cruzei com o Bagé na segunda ou terceira rodada do Mundial. Que ele foi o terceiro colocado, que ele foi em bronze lá em Cancún. E eu caí fora. Eu cruzei com o Bagé na semifinal no Pan-Americano e fizemos uma final no Sul-Americano. E no último Mundial a gente não se cruzou, infelizmente, porque a gente podia só ia se cruzar na final, aí ia ser bom demais, né? Mas eu É, caí fora na segunda rodada. mas teremos essa oportunidade em Cracóvia ou Tóquio. Vamos ver qual vai ser o próximo Mundial, né? Aham, é isso aí. Pô, Fábio, mas parabéns, assim, é uma trajetória muito vitoriosa. Você retornou,
resgatou a condição física através do judô, né? Você sempre fez esporte, pelo que eu estou entendendo, e conseguiu transformar isso em muitas realizações também para você e para os camaradas incansáveis, né? Porque afinal de contas somos uma equipe, né? Então você Sim, trouxe tantas medalhas aí. Quem quiser treinar com o Fábio, com o professor Bagé, professor Cris, professor Silvinho, ou qualquer um dos camaradas incansáveis, nós treinamos, né, assim que a pandemia deixar, né, na rua Barão do Bananal, 475, às 8 horas da noite, todos os dias. aham. Fabião, essa trajetória assim merece os parabéns, só que tem um negócio muito legal também, que ao longo desses 5 anos de CI você sempre fez, e por isso que você, a gente brinca carinhosamente que isso é o nosso guru do marketing, né? Que você faz os cartazes para os eventos, você faz o site, você dá ideias do mascote, você também nos ajudou na captação do recurso para o projeto social Sempre Pom. Então, conta esse lado onde você integra as duas competências. Isso, de certa forma, já aproxima um pouco a live do tema dela, que é o marketing de causa. Não deixa de ser uma causa, né? Dessa sua Exatamente. competência do marketing com o Instituto Camaradas Incansáveis. Ah, Mota, isso daí, na verdade, assim, por mais a gente que seja uma academia, é uma forma de agradecimento também, né? Porque é uma troca, né? O que vocês fazem incentivando eu treinar, me incentivando aí nos campeonatos, me puxando a orelha quando eu tomo ipom lá, que os caras me Tá batem. difícil, hein? Os caras, é uma forma de agradecer, é uma forma que eu faço com prazer, assim. A gente sabe que até por a gente entrando já um pouco no tema, a gente sabe que causa, quando está no DNA da empresa, quando é um negócio verdadeiro, a gente tem que acreditar. Eu sei que é verdadeiro isso aí, e isso aí tem um objetivo, né, que a gente tem um objetivo, a gente conversa, que é educar as crianças, transformá-las em cidadão, não necessariamente em atletas, mas a gente também tem o sonho de criar um medalhista olímpico, né, Mota? Esse é um Nosso sonho sonho. que você falou, é um sonho de muita gente. A gente não pode ganhar uma medalha olímpica mais, mas a gente pode ajudar alguém a ganhar uma medalha olímpica, né? Então, quando eu faço isso, eu faço justamente para incentivar, para ajudar o ICI, porque a gente precisa ajudar aquilo que a gente acredita, as causas que a gente acredita. A gente precisa engajar as pessoas em causas que a gente acredita. E eu acredito que a educação através do esporte é uma das principais causas, né, para ajudar os jovens ou para formar jovens, né? Isso aí vai ajudar o judô. Se as pessoas que praticam, os profissionais que praticam outros esportes, igual futebol, igual os esportes coletivos, lutassem judô, né, treinassem juntos, soubessem o que é entrar lá no tatame, ou um esporte, uma arte marcial, entrar lá na hora que é só você e o cara, que você tem que resolver aquilo lá, isso aí ia ajudar muito com a parte de equipe. A partir do momento que você entende qual a sua responsabilidade, ajuda muito na equipe. E o judô ajuda muito nisso, na formação do jovem para o trabalho em equipe. Mesmo que ele não seja um atleta, ele vai saber como trabalhar em equipe, ele vai saber como ganhar, como perder. Ele vai saber que se ele caiu, ele vai lá e levanta, ele tenta de novo. E que não é fácil, né? Não adianta, diferente de muitas outras coisas que você fala assim, pô, tá, caí, eu vou lá, desisto, saio. Não é assim. Ou eu vou ali, vou fazer mais ou menos, vou lutar mais ou menos. Ninguém entra mais ou menos. Você pode entrar para jogar futebol mais ou menos, o cara ali me cobre. Você pode entrar para jogar basquete mais ou menos, mas você não pode entrar mais ou menos para lutar judô, que você vai perder e vai embora, né? Fabião, assim, como a sua barra de rolagem, você disse que não está funcionando, você tem muitos camaradas incansáveis aqui que entraram, saíram, voltaram, estão desde o começo, tem muitos familiares, tem muitas pessoas do judô também. Não deixe de dar um oi para todos eles também. E destaque para nós também Pô, algumas dessas atividades que você desenvolveu que para você foram mais importantes para ajudar a fomentar essa causa do ICI, né?
que é formar cidadãos, né, incansáveis através do esporte. E isso que você falou é muito importante. Essa é uma pegadinha do ICEI. A gente é tão obcecado na medalha e fala tanto dessa medalha olímpica que parece que é tudo pela medalha. Mas, na verdade, a medalha é uma ferramenta para construir um mundo melhor, né? Isso que é Exatamente. muito importante, eu acho que você colocou, que faz parte do DNA do ICI. Então, conta para nós algumas das iniciativas que mais te marcaram. No Cara, ICI. eu acho que a iniciativa mais legal, assim, que eu vi, assim, na verdade é quando a gente, é o próprio instituto, né? O próprio ICI já é uma iniciativa mais legal, porque independente de aporte, independente de investimento, as pessoas que estão à frente, elas fazem isso de coração. A gente vê o pessoal lá de Guarulhos, né? A gente vê as crianças do projeto aqui em Perdizes, que eu tenho mais acesso. Eu estou devendo a visita lá em Guarulhos. O dia que eu fui, eu fiquei preso no trânsito, não consegui chegar lá a tempo. Essa é a causa maior. Assim, você vê, quando a gente faz um festival, você vê as crianças, a alegria deles ganhando uma medalha, ou de participando, ou de estar lá presente, isso é o motivo maior. Com relação ao projeto, eu acho que o mais legal assim que a gente fez, né, talvez tenha sido o maior, foi o último aporte que a gente conseguiu, né, para o projeto. Acho que isso foi muito legal, isso deu uma sustância, deu uma ajuda, deu uma encorpada no projeto. Infelizmente, a gente não conseguiu renovar isso, mas nós vamos. Eu estou trabalhando, estou vendo, eu vou tentando, eu acho que tem um monte de gente tentando arrecadar recursos, né? Inclusive, né, Mota, os investimentos estão abertos. Se alguém que estiver assistindo a live quiser investir no Instituto, tá Por aberta favor, para hein? essa. Temos 50 incansáveis adultos, temos 150 a 200 crianças também, tanto em Perdizes, quanto na Pompeia, quanto lá em Guarulhos, né? O aporte será muito bem-vindo. Fabião, e a gente está Aham. falando deste exemplo, né? Que é o próprio projeto Sempre Pondo o ICI como um marketing de causa. Entrando um pouco no tema da live agora, conta para nós o que é o marketing de causa, afinal de contas, dessa definição mais técnica do marketing de causa. Eu vou tentar ser um pouquinho mais, não ser tão técnico para a gente ser bem claro. Marketing de causa é uma ferramenta igual qualquer outra ferramenta de causa, mas é uma ferramenta voltada igual qualquer ferramenta de marketing, mas voltada para a causa. Então, seriam ações ou estratégias que uma marca ou uma empresa tem em benefícios de uma causa, sejam elas ambientais ou sociais, né? O marketing de causa sempre já existe bastante tempo, mas hoje em dia ele vem mudando muito, vem mudando o formato de se trabalhar. Há pouco tempo atrás, marketing de causa não era sempre relacionado a doações, ajudas financeiras. As grandes marcas destinavam, ou grandes ou pequenas marcas, um valor dos seus lucros para determinadas ações, né? Ou para uma causa ambiental, ou para uma causa social, ou para um projeto específico, né? Voltadas às causas. E só que hoje isso aí está mudando. E hoje o marketing de causa começou a ser está se transformando num anseio do consumidor, né? Ele deixou de ser um pouco de marketing de causa e está começando a ser um propósito de marca, um propósito do produto. A causa, os consumidores hoje estão cada vez mais exigentes com relação àquilo que eles consomem. O consumo está cada vez mais consciente, principalmente agora numa época de pandemia que todo mundo está pensando, todo mundo começa a pensar em planeta, meio ambiente, o que a gente está fazendo, o consumo fica cada vez mais consciente. Isso já é uma tendência que vem crescendo já há alguns anos, você sabe melhor que eu, Mota. Você é um grande especialista do trade marketing, de marketing no Brasil, que as pessoas estão dispostas a pagarem um pouco mais ou trocarem de marca por marcas que tenham realmente tenham causas e benefícios no seu DNA. As pesquisas mostram que se o produto, isso são números, tá? 98%, eu estava lendo uma pesquisa outro dia, dos consumidores trocariam o produto A pelo B se eles estivessem na mesma faixa de preço, qualidade, se o B tivesse uma causa. Então ele seria trocado de imediata, quase todo mundo trocaria. E muitas das pessoas, grande número das pessoas estão dispostas a pagarem um pouco mais por marcas que tenham propósito e tenham causas no seu propósito.
Então é muito legal isso aí que você está falando, Fabião, porque a gente começa a entender essa necessidade das marcas, das empresas proprietárias dessas marcas, em refletir, olhar para si mesma e ver qual que é o propósito delas, né? Além de gerar lucro pelo lucro, né? Que legado que querem deixar para a humanidade. E pensando um pouco, como a gente tem muitos judocas assim, e atletas de uma forma geral, ou amantes do esporte, como que a gente poderia olhar o marketing de causa olhando um pouco mais para o esporte, assim? Qual que é a conexão possível que você visualiza? Eu vou fazer uma analogia não com esporte, eu vou fazer uma analogia com o ICI, pode ser? Perfeito. Vamos lá. A gente tem isso que funcionaria para o ICI, como funcionaria para qualquer empresa, que é mais ou menos o que a Bicause faz hoje, tá? A nossa agência. Muitas, a SPM lançou um estudo o ano passado falando que as empresas têm causa, muitas têm causa, mas não sabem se comunicar e não sabem como trabalhar a causa. Ou tem mais de uma causa e não sabe que tem essa causa. Então, o que eu vou fazer essa analogia com o ICI? O ICI é uma empresa que tem causa no seu DNA, uma causa social forte que é ajudar os jovens, né, as crianças a terem ou inserir o esporte, ou nas suas vidas, ou nas suas carreiras, etc. Ou formar jovens para um mundo melhor. Só que dentro de uma empresa, a gente tem um monte de outras vertentes que a gente pode trabalhar causas também. Por exemplo, as causas, só para dar um overview aqui, assim, as causas são baseadas nas ODS da ONU, tá? Que são 17. São mais O ou que quer menos. dizer o DS, Fábio? Oi? O DS. Como que eu posso, como que eu posso dizer? Que são Objetivos de Desenvolvimento Social, tá? ODS, Objetivos de Desenvolvimento Social, mas assim, de forma a ter um mundo melhor, né? Então, que elas falam em relação à educação, à saúde, habitação, infância, meio ambiente. São 17. Tinha uma colinha aqui e apagou aqui do meu monitor aqui. Não consigo falar exatamente quais são as 17, não sei decor. São temas, não é meio ambiente, são temas relacionados. Isso. E aí a gente tem que aplicar, quanto mais a gente tem isso dentro da empresa, Lá o seu. Você falou, quanto mais a gente tem isso dentro da ô, empresa, aí eu ficou mudo aqui, não estava te vendo. E está me ouvindo? estou te ouvindo, estou te vendo, pode falar. Parou aqui. Mas então vamos lá. Então, trazendo para isso aí, a gente tem essa causa social, mas a gente pode ter incrementar outras causas. Quais tipos de causa? Uma causa ambiental, por exemplo, o lixo. Como que é o nosso lixo? Como que é o lixo que a gente produz? Ele é reciclado? O que a gente vende lá dentro, as garrafinhas de plástico, elas podem ser substituídas por garrafinhas de vidro, que são infinitamente recicláveis, e a gente sabe que grande parte do plástico vai parar no oceano, porque quase nada é reciclado aqui no Brasil, infelizmente. Essas coisas, assim, os funcionários que trabalham lá, eles têm a qualidade, todo o suporte necessário que eles precisam. A gente investe em formação desses profissionais, né? Eu não estou falando que não investe, tá? Estou falando o que a gente pode fazer comparável a uma empresa, né? Como que a gente pode comunicar isso? A gente tem que comunicar isso, a gente tem que prover isso para o mercado valorizar ainda mais nossa marca, e na hora de o cara escolher a academia do lado, que tem uma outra na rua, o ICI, se as duas tiverem a mesma qualidade de professor, mesma qualidade técnica, mesma qualidade estrutural, qual é o diferencial? O diferencial é que lá no ICI, eles têm a parte filantrópica, né, a parte social de formação dos jovens, eles têm a parte ecológica, que eles estão preocupados com resíduos, com meio ambiente, com descarte, com a escolha dos produtos que eles colocam lá para vender, né? Então isso acaba sendo um diferencial e um ponto importante para escolhas, né? E algumas empresas, né, estão percebendo isso e estão cada vez mais atuando nesse segmento.
É muito legal o exemplo que você deu de associar as definições do marketing de causa com o ICI, porque eu acho que é uma reflexão que nós, dentro do ICI, podemos fazer de como nos aproximarmos de forma mais impactante às causas sociais e também para os vários outros professores de academias, né, que estão assistindo, refletirem sobre como as suas academias podem se associar a uma causa que às vezes existe, mas não são necessariamente promovidas pela associação, né? O nosso colega Bahia falou um pouco, está aqui nos assistindo, e ele queria saber um pouco do endomarketing. Como é que a gente, uma vez que tem uma causa, coloca no DNA assim de todo o time para que a gente viva, transpire e realize essa causa? Tá, legal. A chave para qualquer ação de marketing de causa é o engajamento. Esse é o principal. Se não houver engajamento, nada funciona. Se não for... Primeira coisa tem que ser verdadeiro. Quando você fala, a minha marca ela é verde, ela ajuda o meio ambiente, ela tem que ser verdadeira, né? E quando ela é verdadeira, ela gera engajamento. E aí entra a parte de endomarketing. Esse engajamento tem que ser dos colaboradores, tem que ser engajamento dos consumidores e tem que ser engajamento das comunidades ao redor, quando é uma ação mais fechada, né? Para o endomarketing, principalmente, quando você faz uma ação que você ajuda as comunidades próximas, ou as famílias, ou os trabalhadores, porque uma ação de causa para endomarketing pode ser investimento, pode ser uma creche, que isso a gente já vê que é um negócio muito antigo, né? Que poucas pessoas falam. Pode ser um curso profissionalizante para os profissionais, ou pode ser uma ação, de repente, para ajudar os entornos da empresa, que às vezes tem necessidade de saneamento, às vezes tem necessidade de moradia, necessidade de educação, né? E quando a gente começa a fazer isso, o endomarketing começa a ser, na verdade, espontâneo. Porque quando você tem uma ação verdadeira, que tem a causa, que os funcionários acreditam, eles acabam, como se diz, propagando isso dentro da empresa. E esse é o endomarketing que mais funciona, porque é o endomarketing de engajamento, né? Fábio, eu estou vendo aqui o nosso colega Bagé, o qual já falamos anteriormente, mencionou bem, essa questão da verdade. Eu acho que isso é muito importante no marketing de causa, né? Você não compra uma causa, né? Você está no DNA a sua causa, você acredita nela, né? Fala um pouco sobre esse engajamento, sobre essa questão da verdade no marketing de causa. Tá. Eu vou falar, tudo que eu for tentar falar aqui, eu vou tentar dar um exemplo que acho que fica mais fácil do que explicar termos técnicos. Hoje em dia, com essas ferramentas, nós estamos fazendo uma live. Há 10 anos atrás, você tinha que usar um caminhão da Rede Globo para fazer uma live, né? E uma equipe de 20 pessoas para fazer uma live. Nós estamos fazendo aqui, eu e você, praticamente de graça, né? Então, com essa tecnologia, as marcas pequenas, as empresas que realmente são verdadeiras, conseguem falar com com os consumidores que procuram de verdade. E as marcas que falam de mentira, as pessoas conseguem pesquisar e saber que aquilo é mentira. Hoje se fala muito em greenwash, né? Que é a lavagem verde. O cara fala que a embalagem é verde, que a embalagem é ecológica, que a embalagem faz bem para o ambiente, mas você faz três pesquisas, você vê que é mentira, né? Então, quando a gente fala de verdade, com as mídias sociais e com as pessoas cada vez cobrando mais, fica muito mais fácil você saber se é verdade ou se é mentira. Por exemplo, falei que ia dar um exemplo, né, do que tem quando você fala de uma marca verdadeira, mas uma grande empresa, por exemplo, Forever 21, que é uma grande fast shopping que tem aí em todos os shoppings, que vende camiseta R$ 5, que você usa 2 vezes, né, e joga fora, ou que faz campanhas, que já fez campanhas do tipo, se você não comprou essa coleção, nós vamos pôr fogo, porque quem tem, quem não tem, não vai ter, né? E quando você compra uma camiseta de R$ 5, se essa empresa falar assim que essa camiseta, que eles têm ações sociais verdadeiras, né? Você fica um pouco desconfiado, porque você pode fazer uma ação para maquiar outras ações, né? Por exemplo, como que uma camiseta chega, que vem do Paquistão, da China, que vem da Índia, chega a R$ 5,
O cara onde você comprou o algodão, esse cara foi explorado? Provavelmente sim. O cara que fez a manufatura do tecido, ele foi explorado? Provavelmente sim. Olha quantas, tem um monte de etapa disso aí, né? O cara que costurou as camisetas, ele foi remunerado corretamente? Talvez não, né? E chega lá para você, você compra e usa a camiseta duas, três vezes, ou usa mais, ou usa só pelo consumo, né? E aí entra a parte de consumo consciente também. Aí quando se você para fazer uma análise dessa, você acredita que aquilo lá não é verdadeiro, que provavelmente não vai ter causa. Eu não estou falando que de repente eles tenham causas ou não, tá? Eu estou falando para a gente fazer uma análise do processo, né? E isso que a gente tem que começar a procurar, isso vem da gente, fugindo um pouquinho da parte de. Não fugindo, na verdade, entrando um pouco nessa parte de consumo consciente, né? A gente tem que saber realmente, a gente tem que se sentir responsável pelas nossas escolhas. Você sai, você vê hoje em dia, por exemplo, existem alguns polos de alguns lugares que tem empresas sustentáveis, que tem empresas com causas verdadeiras. E normalmente essas empresas e esses produtos ainda hoje são chamadas de elitistas porque são mais caros do que os outros. E realmente você ainda não consegue competir com as grandes empresas. Porque com as grandes empresas, em alguma parte do processo, teve alguma coisa que não foi legal. Alguém foi explorado. Se você for comprar uma camiseta realmente, uma camiseta orgânica, né? Uma camiseta que foi costurada por uma pessoa que foi remunerada corretamente, né? Uma camiseta que paga seus impostos direito, que que ajuda, apoia suas causas e que destina parte do lucro dessas para suas causas, essas coisas, é impossível que essa camiseta custe R$ 5. Né? Então, Fabião, você colocando então que o consumidor também ele está mais autônomo de certa forma, porque ele tem mais acesso à informação e ele pode tomar a escolha com mais propriedade, não é mesmo? Exatamente. A gente só vai conseguir fazer uma grande mudança, a gente está começando, engatinhando nesse marketing de causa, tá, Mota? As pessoas, alguns consumidores já começam a exigir isso, né? Mas a gente ainda está muito distante, tem um gap muito grande ainda, porque infelizmente quem pode consumir marketing de produtos com causa são pessoas que têm umas condições sociais melhores, né? Condições financeiras melhores. Para a grande maioria do Brasil, a grande maioria do Brasil precisa sobreviver. A gente nem pode cobrar deles essa exigência de que eles consumam de forma consciente, né? Porque às vezes é Fabião, um consumo de sobrevivência. esse ponto que você falou agora me chamou muito a atenção, a questão da sobrevivência. O Fábio Adalto também colocou um ponto que eu acho que reitera isso, né? A gente está numa pandemia, estamos com coronavírus aí, infelizmente, comprometendo uma série de atividades. Qual que é o impacto da pandemia, na sua opinião, sobre esse marketing de causa que a gente vê crescendo, que a gente acredita, né? E que você tem trabalhado aí com a Because? Eu acho que é um ponto positivo. Por pior que seja a pandemia, fez a gente pensar de um jeito diferente. Você vê muita gente falando aí, comentando na internet, nas mídias sociais, essas coisas. Nosso consumo é consciente? A gente faz bem para o planeta? Né? Muita gente falando que o planeta está respirando. As pessoas estão convivendo mais em família. A gente está vivendo muito mais ajudando a comunidade, os entornos, do que antigamente, né? Você consome do mercadinho mais próximo, todo o seu consumo fica dentro de uma proximidade sua, né? Porque você não pode se deslocar muito. Você está realmente pensando, eu preciso disso? A gente precisa de tanta coisa? Será que eu preciso ter 20 calças jeans, né? Porque se eu posso ter uma, né? Será que eu preciso consumir isso, aquilo? Será que eu preciso de tanto? E por outro lado, todo mundo começou a praticar marketing de causa. Quando a gente vê assim, dentro do nosso próprio grupo aí, divulgue um produto
Ajude um amigo que está vendendo isso. Ó, esse amigo está vendendo isso. Esse amigo está vendendo aquilo. Isso é marketing de causa, porque um princípio do marketing de causa é derrubar barreiras, derrubar muros e construir pontes, né? E é isso que a gente está fazendo. A gente está derrubando barreiras, que assim, entre aspas, é uma analogia bem boba, mas assim, não podíamos falar de negócio dentro do nosso grupo só de judô, a gente derrubou uma barreira. Nós estamos falando de negócio. E a gente está criando pontes entre as pessoas que estavam lá dentro com os produtos das pessoas que também estavam lá dentro, mas que muitas vezes a gente não conhecia, né? Então eu acho que essa pandemia aí, para essa parte de parte principalmente social, não, na verdade principalmente social não, para os dois, social e ambiental, está mudando muito. A gente está vendo que o ambiente, o meio ambiente a gente precisa melhorar, a gente precisa pensar quais são as nossas responsabilidades para o meio ambiente. Porque todo o meio ambiente, o único ser que faz mal para o meio ambiente é a gente, o ser humano, praticamente. Fabião, E assim, e se a gente não... O planeta vai explodir, cara. O planeta não aguenta. A gente não tem um planeta B. é verdade. Você está tendo essa visão positiva do marketing de causa, né, por aumentar a consciência da população em relação a quais causas se engajar. E você já tem 2 anos com a Because aí, né? Você tem também algum caso antes da pandemia, né, de sucesso que aumentou efetivamente as vendas, se engajar de forma genuína numa causa? Na verdade, assim, a gente tem... o que a Because fez antes, né, da pandemia, a gente trabalhou com 3 clientes que eram clientes de investidoras sociais, que a gente tinha. São empresas que já investiam socialmente. Então, o que a gente fez foi divulgação, foi ações, foi promoção dessas empresas para captação de recursos. A gente ainda não tem nenhum case, a Because é muito pequena, ainda não trabalha com grandes cases, e nem é o nosso objetivo é trabalhar com pequenas empresas, para dar oportunidade para essas pequenas empresas se comunicarem e crescer. Quando a gente dá oportunidade para essa pequena empresa se comunicar e crescer, a gente começa a cobrar grande, que a gente começa a incomodar a grande. E as pequenas empresas estão transformando, realmente são são as grandes transformadoras nesse momento, ou no mercado de causa. Até porque, você sabe melhor que eu, Mota, você já trabalhou em grandes empresas, você já teve uma grande empresa, para você mudar alguma coisa em uma grande empresa é muito burocrático e muito demorado. E para você moldar isso numa empresa pequena, numa empresa de causa, é imediato. São 2 pessoas conversando e falando, nós vamos mudar. E a partir do momento que as pequenas começam a mudar, a gente começa a incomodar as grandes. E as grandes têm que mudar para não perder espaço para as pequenas. Com relação a essa parte de case, a gente tá montando um case agora, a gente está começando a trabalhar com um cliente muito legal, que futuramente vai ser um case, mas o que eu vou falar aqui, que é uma construtora de Suzano, chama NGN, que tem uma metodologia de construção completamente diferente que eles trouxeram da Coreia, que é uma construção feita em molde. Ele traz um molde da casa, ele constrói uma casa, um sobrado em um dia. Ele coloca esse molde, ele enche de concreto. Essas casas são ecologicamente corretas, porque elas usam só a água do concreto, então não tem desperdício de água, não tem desperdício energético para a construção. Elas são, por serem feitas de concreto, elas têm uma grande, como que se diz? Elas não precisam de grandes esforços térmicos para manter a temperatura dentro, tecnológico para manter a temperatura dentro da casa. Essa empresa ela tem muito envolvida com causa. A gente montou agora uma ação, um desafio para ajudar as vítimas, né, do Covid, as famílias que ficaram desempregadas. Essa empresa fez um desafio para cada R$1 que alguém doasse, eles doariam R$1. E a gente conseguiu R$150 em um final de semana, R$150 mil em um final de semana em doações. Fabião, nós estamos a 15 segundos do encerramento. Eu quero parabenizá-lo pela trajetória acadêmica, pela trajetória profissional, pela trajetória nos